Hello, good morning, how are you guys? Oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E, gente, hoje e a partir de hoje, tudo que a gente falar está relacionado já ao quarto bimestre, tá bom? Nós iniciamos hoje o quarto bimestre. Então vamos lá ver quais conteúdos nós veremos nesse último bimestre do ano. Aleluia! Vamos lá? Na última aula, a gente vai ver. A gente parou aqui. Quero dizer, a gente parou na lesson 4, não é? É o que a gente vai ver hoje, tá? Aqui, a gente já começa com um diálogo. E olhem só. Complete the conversation with there was, there were, ok? Lembrando, was and were são as formas do verbo to be no passado, ok? É o mesmo que a gente falar there is, meu Deus, que letra horrível. There is ou there are. Que letra terrível. Ok? Só que there is e there are a gente utiliza para dizer que as coisas existem no presente. There is a pencil on my hand. Tem um lápis na minha mão, não é? Mas para falar isso no passado, olha só, minha mão está vazia agora. Então, there was a pencil on my hand. Então, agora não tem mais um lápis na minha mão. Então, there was, havia um lápis na minha mão no passado, ok? Agora, se eu usar isso no plural, there are 2 erasers on my hand. Existem 2 borrachas na minha mão. Mas agora não tem mais, então eu vou falar isso no passado. There were 2 erasers on my hand. Haviam 2 borrachas na minha mão. Elas não estão mais aqui, ok? Só o sujinho ali da borracha. Então, vocês vão completar essa conversa utilizando there was e there were, ok? Nesses espaços em branco. Prestem bastante atenção quando eles falam de plural ou quando eles falam de singular. Tá bom? Aqui na segunda questão, ó. Write about how things used to be different. Então, escreva sobre como as coisas costumavam ser diferentes, de acordo com o texto que vocês acabaram de falar, tá bom? Depois de ler e compreender o texto, vocês vão dizer como é que isso costumava ser diferente. Na terceira questão, vocês vão ler esse texto pequenininho aqui para responder a essas questões. Então é importante ler com bastante atenção, tá bom? Porque é uma atividade de compreensão. How many times does the writer use the word together? Quantas vezes o escritor usa a palavra together? Ok? Do you think the writer would use the word together this number of times in a text about today's family? Why or not? Então, você acha que o escritor deveria ter escrito tantas vezes essa palavra num texto sobre as famílias atuais? Você acha sim ou não? Aí você vai dizer por que sim ou por que não. E por último, what verb form does the writer use? Qual é a forma verbal que o escritor usa in the 5 sentences to show things were different than? Nas 5 frases para mostrar que as coisas eram diferentes, ok? Na quarta questão, match the phrases and the pictures. Primeiro, associe as frases que estão aqui
e as figuras que estão aqui. Vocês vão dizer sobre qual dessas imagens essas frases estão falando, tá bom? Depois, vocês vão escrever 4 sentenças sobre como as coisas costumavam ser e como as coisas são hoje em dia, tá bom? Falando sobre produtos, falando sobre tecnologia, como as coisas costumavam ser antigamente e como as coisas são hoje em dia. Vocês vão criar de acordo com esse exemplo, ó. There weren't any computers in the 19th century. Então, não existiam nenhum tipo de computador, nenhum computador no século XIX. People used to keep accounts by hand. Então, as pessoas costumavam fazer contas com as mãos. Ok? Gente, esse verbo used, ele é um verbo que fala sobre como as coisas costumavam ser, tá bom? Então, quando alguém, por exemplo, era muito barulhento na infância, I used to be noisy. Eu costumava ser muito barulhento, but today I am calm. Hoje eu sou calmo, ok? Então esse verbo use, aqui ele está no passado, used, costumava, use, só até aqui, ó, use, dessa forma, é o verbo no presente, costumar, tá bom? Olhem aí. People used to have big families, but now families are smaller. As pessoas costumavam ter famílias maiores, mas agora as famílias são menores. I used to watch cartoons on TV, but now I play computer games. Eu costumava ver desenhos na TV, mas agora eu jogo jogos de computadores. People watch too much TV. They did not used. Aqui, corrigidinho. They did not use. Porque se a gente está utilizando o auxiliar, a gente não precisa colocar o verbo no passado, tá bom? Então ele volta para a forma dele normal. Eles não costumavam muito so much when I was young. Não costumavam ver muita TV quando eu era jovem. Ok? Por hoje em dia as coisas estão muito mais diferentes do que vocês costumavam reconhecer quando vocês eram crianças. Pra mim, que sou mais velho, olha, tem muita coisa diferente. Esse negócio aqui dos computadores, era um caso sério. Meu computador era muito lento, gente. Aqui na Lesson 5, nós temos uma atividade de leitura, tá bom? Então, antes de ler, what kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Tá bom? Qual o gênero desse texto? Ok? E quem escreve esse tipo de texto? Olha só, a technician, um técnico, an inventor, um inventor, ou a writer, um escritor. Who is target audience? Quem é o público-alvo desse texto? São estudantes de engenharia? São usuários da fonografia? Ou são músicos? Para quem é escrito esse texto? E por fim, where did you find a text like this? Onde você encontraria um texto como esse? Vocês vão ler esse texto para responder a essas perguntas, tá bom? A essas análises. E também para responderem a essa questão. What is a phonograph? A phonograph. Phonograph, sorry. A phonograph. O que é um phonograph? De acordo com o texto, tá bom? Lembrem-se disto. Na terceira questão, put the words in the right column. Então aqui nós temos two columns, duas colunas,
e vocês vão colocar esses aqui corretamente nas partes de um phonograph ou ações para operar um phonograph, ok? De acordo também com o texto, tá, gente? Então, é importante ler, reler. Tentem não traduzir o texto todo de uma vez. Às vezes, essas traduções automáticas do Google Translate saem até não corretamente em ordem ou saem errado mesmo. Tentem entender o máximo que vocês conseguirem do texto, tá bom? Depois, numere as sentenças abaixo e coloque elas em ordem, tá bom? Você vai colocar elas em ordem de acordo com o texto, ok? E por fim, a número 6. What do you use to listen to music? Give instructions on how to operate it. Como você costuma escutar música? É num rádiozinho de pilha? É no seu celular? É no seu computador? É em algum tipo de aparelho próprio para isso, para escutar música? Você vai escrever um pequeno parágrafo ensinando, dando instruções de como usar esse aparelho que você usa para escutar músicas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês vão utilizar esse modelo aqui, modelo do texto, para fazer o parágrafo de vocês. Qualquer dúvida, só falar comigo no privado e eu ajudo vocês, tá bom? Bye bye, see you and I miss you so much. Saudade de vocês. Tchau.